Esse assunto agora aqui é um assunto que diz respeito a você. Eu vou fazer essa pergunta para você, Carol Malta, e para você representar o nosso público. Você tem dificuldade de falar em público, Carol Malta? Nossa, demais. A timidez da Carol Malta é um negócio assim que até nos constrange, sabe, pessoal? Mas deixa eu até falar. Mas todas as vezes que eu vou falar, sempre me dá borboletas na barriga. Eu sinto. Várias vezes eu lembro, quando a gente começou de tudo um pouco, eu tinha diarreias na noite anterior. Então, assim, eu tenho aquela... Eu fico, às vezes, um pouco tensa, preocupo, mas eu não deixo que isso me impeça de fazer. Mas eu sinto. Nem sempre é tudo tão tranquilo. Depois você vai na onda, mas para começar o negócio, sempre quando eu vou ministrar, vou em vários lugares que eu nunca subi, aquela tanto de gente, dá sempre sim, Serginho. E com você? É sempre um desafio. Na verdade, responde minha pergunta. Esse negócio de borboletas assim na barriga, esse negócio para mim não combina muito não. Mas na verdade é uma fauna inteira. Te dá grilos na barriga? Na verdade é uma fauna inteira na minha barriga. Eu digo que eu tenho TPM, é atenção pré-mensagem, entendeu? Quando eu vou pregar e tudo. É um desafio, sim, mas a gente não pode ser paralisado ali pelo medo, pelo constrangimento, mas para muitas pessoas esse é um desafio assim gigante. E então é sobre esse assunto que vamos conversar agora com a fonoaudióloga Luciana Vianello. Ela é consultora e palestrante em competências comunicativas. Luciana, muito bom dia. Bom dia. Um prazer enorme tê-la aqui conosco. Prazer gigante. Obrigado. Essa história do frio na barriga, aquele iceberg dentro da nossa barriga, assim, a fauna inteira, borboletas, águias, pombos e etc. Isso acontece mesmo? Quem nunca sentiu isso? É natural? É natural e eu digo até para mim, né? Tá aqui na presença de vocês, então dá aquele friozinho na espinha, borboletas na barriga. E isso é tão essencial para que a gente esteja de fato pronta ou pronto para falar o que tem que ser dito. E as pessoas, diante desse medo, dessa tensão, acabam se inibindo, né? Porque claro que há uma exposição da comunicação, há exposição de si próprio, e as pessoas se inibem e desistem de falar ou acreditam que esse medo é totalmente paralisante e não vão enfrentar, não vão, né, se colocar numa situação de uma exposição clara, correta, coerente. Então, olha, medo de falar em público domina quase todos nós, né? Só não pode nos paralisar. Verdade. Agora, por exemplo, algumas pessoas têm uma facilidade um pouco maior. Muita gente até duvida, mas eu sou muito tímido. Chego aqui, a gente solta, a gente tem ali e a gente vai aprendendo. Mas algumas pessoas parecem que nascem assim com esse dom da comunicação, já tem outros precisam adquirir. É isso mesmo? A competência comunicativa, ela se consolida, né, com o falar e com o ouvir. Muitos já parecem ter esse dom. Então, eu estou te conhecendo agora, eu já diria que você já nasceu com esse dom, já está pronto. Mas muitos podem aperfeiçoar. E o interessante dessa competência é que a gente pode trabalhar no sentido de desenvolver as habilidades. Então, as habilidades de fala, de expressão gestual, expressão facial, de colocação da voz. Leitura. Então, todas essas habilidades, elas compõem, né, esse corpo, que é o corpo da competência comunicativa. E engraçado você me falar que você é tímido, que a maioria vai duvidar. Mas eu posso te dizer que os tímidos são excelentes comunicadores. Existem valores no tímido que são especiais para esse grupo, né? Então, são pessoas que são mais atentas, observadoras, então trazem para si um conjunto de conhecimentos que podem usar na prática e ser muito eficientes na comunicação. O falar em público, para muitas pessoas, pode até meio que parecer assim, só aqueles grandes eventos, 400, 500, 1000, milhares de pessoas. Mas muitas vezes alguns travam, às vezes falando numa reunião, um grupo pequeno, menor. Também é possível desenvolver ali, até para que
o indivíduo ele não perca oportunidades na sua vida? Claro. Olha, eu trabalho com mentoria e às vezes as pessoas vêm me procurar para uma situação bem específica. Fala assim, Luciana, eu preciso fazer uma apresentação para um cliente. E eu preciso apresentar bem o meu negócio, apresentar bem, né, o meu produto, e eu não posso falhar. Então, eu vou lá e ajudo para essa especificidade. Outros já vêm me procurar porque querem se tornar youtubers. Então, querem ser comunicadores no YouTube. E, a partir daí, a gente precisa desenvolver outras competências, outras habilidades, que vai tornar essas pessoas, de fato, excelentes, né? Então, tanto para falar para um público de 1000 pessoas, né? Então, os políticos, os pastores que vão à frente, estão diante, né, de um grupo imenso e que precisam tocar esses corações através da fala. Mas também, se eu tenho que falar para um, ou para 2, ou para um grupo de 5 numa reunião, eu também preciso influenciar essas pessoas positivamente no sentido delas compreenderem de fato a minha mensagem. Eu preciso ter na mão, então, um plano bem definido do que eu quero levar, como eu quero levar. Isso eu preciso necessariamente ter ali um esboço? Olha, isso é muito importante você falar, porque as pessoas acham que o falar em público apertei o piloto automático e vamos lá. Para quem já tem muita facilidade, ok, mas você ter um planejamento da sua comunicação é essencial para você ter o sucesso. Então, o primeiro ponto, a primeira dica conheça profundamente aquilo que você vai falar. Não pode ser de forma superficial. E a partir daí, eu tenho que, de fato, colocar pontos importantes que se ligam. Eu preciso lembrar para quem eu vou falar, porque isso daí faz toda a diferença. Sim. Né? Então, eu troquei o meu interlocutor, eu tenho que ter outras estratégias. E lembrar sempre que as pessoas são muito parecidas, né? Nós somos muito semelhantes e que nós temos propósitos próximos e eu preciso tocar as pessoas nesses propósitos. Eu preciso lembrá-las do próprio propósito na comunicação para ser ouvido, para estimular, né, essa compreensão na totalidade. Por exemplo, ali no nosso devocional, que a gente tem ali um tempo de 5 minutos, né? Eu preciso ter ali o meu esboço ali para esse tempo, porque senão, pelo meu déficit de atenção aqui, eu vou lá na China e volto e às vezes eu me perco. Então, para ter esse plano bem traçado, é bom ter sempre esse... E planos A, B e C também, né? Claro. Eu tenho alunos, eu dou aula em MBA e dessa disciplina de oratória, e os alunos eles fazem o plano e querem executar totalmente aquele plano, sem tirar uma vírgula. E acabam que decorando aquilo. E aí, qual que é a primeira chance de acontecer um branco? Né? Imediato, porque o plano, ele precisa ser a sua ordem, mas ele não pode ser um rigor. Então, você precisa... É só um norte ali, você olhou, já tem, se lembrou, se E a gente situou, tem que acreditar na nossa intuição. Porque a nossa intuição nos traz, né, uma sensibilidade que às vezes a gente nem pensou sobre aquilo e que vai também nos conduzir nesse direcionamento da comunicação. Você tem alguns exercícios que a gente pode fazer aqui, praticar para dar dicas aos nossos telespectadores? Olha, às vezes várias dicas, vários exercícios, mas eu não posso me esquecer que gestos, a face e a voz precisam dizer a mesma coisa que a minha mensagem. Sintonia. Sintonia. Então, harmonia, né? Uma harmonia. Então, é muito interessante, quando eu vou fazer uma apresentação em público, eu treinar. E esse treino pode ser dentro do meu quarto, na frente do espelho, posso chamar marido, esposa, filhos, ou gatinho, colocar lá e ensaiar. Isso me possibilita esse domínio do conteúdo. Mas tem exercícios que são específicos para um antes. Então, vamos pensar assim, talvez, no aquecimento de voz. Então, eu preciso ter uma voz poderosa, porque às vezes você vai ministrar quantas horas de culto? Às vezes é um tempo aí médio de uma palavra de 45, 50 minutos ali falando. E a nossa voz, né, ela é produzida através das cordas vocais, das pregas vocais, que são músculos, e a gente precisa de aquecer, deixar uma voz poderosa. Então, um exercício bem legal, bem bacana, é o exercício de vibração de língua.
Então, quando eu faço isso, as minhas pregas estão sendo massageadas, então eu estou levando mais irrigação sanguínea, mais nutriente, e isso já me deixa com uma voz pronta para eu usar, né, numa dinâmica, às vezes sem microfone, às vezes eu preciso jogar, né, para o meio de uma turma, para o meio de uma sala. Então isso deixa a nossa voz bem poderosa. E diante desse público, por exemplo, de uma sala, aquela questão de não saber para onde, o que eu tenho como dica para me referenciar, para estar bem, apresentar, para criar essa harmonia? Claro. Então acho que a primeira coisa que as pessoas ficam sem saber o que fazer é com as mãos. Então, as pessoas colocam as mãos no bolso e toda vez que colocam a mão no bolso há uma limitação dessa liberdade da comunicação. Então a pessoa se inibe ao pôr a mão no bolso ou precisa segurar o papel e o papel começa a tremer por causa das borboletas na barriga. Então também não é interessante. Então é importante que esse gesto seja natural, seja um acompanhador da fala. Então eu preciso ter liberdade. Eu acho que a fala mais perfeita seria uma comunicação livre, com gestos livres e sempre olhando as pessoas. Então, vale aquela de fixar-se alguns pontos e correr neles assim? Olha, eu já recebi pessoas que falam assim, olha, eu coloco uma linha imaginária no centro da sala e olho para lá. Mas aí você não fez de fato contato com as pessoas. O olho no olho, ele é a sua maior conexão, a sua maior comunicação. Sem o olho no olho, eu não cheguei no outro. Então, eu preciso olhar para as pessoas. Então, se eu tiver, né, naquela turma, naquela palestra, algumas pessoas que sejam minha referência, por que não olhar para elas, que já vão me acenar positivamente com a cabeça, que já vão me dar um sorriso, e eu, né? E você busca aquelas também que estão interagindo com você também. Claro. Olha, isso mesmo. A pessoa te expressa aí, claro, você consegue. A pessoa balança a cabeça, faz que sim, faz um comentário. Então, é para essas pessoas, principalmente, que vão me reforçar a minha situação de falar em público de uma forma bem eficiente, leve e dando o recado que eu tenho que dar, né? Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas dá para vencê-los, né? Demais. E é maravilhoso quando a gente vê as pessoas ultrapassando esses limites, né? Através dos próprios valores na comunicação. Tá vendo? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.